Olá, pessoal, bom dia. Irei disponibilizar aqui a aula que ficou faltando, pessoal. Conforme comentei com vocês, dessa vez não deu certo nos encontrarmos, né, de maneira síncrona, mas eu organizei aqui e vou disponibilizar a gravação, tá? Eu vou, não sei, eu tive um problema mais cedo com a minha internet. Eu vou, retirar a câmera para ver se fica um pouco melhor a qualidade da gravação para vocês. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela, certo? Colocar também o microfone, ver se a qualidade do som também melhora para vocês. Então, pessoal, nós vamos hoje ver um pouco mais sobre esse processo de secagem, né, que ocorre nas amostras de alimentos. A gente chegou a ver um pouquinho da etapa de pré-secagem, e hoje a gente vai dar continuidade também com a secagem definitiva, com a importância, e vamos ver também como que ocorre a análise de cinzas, a análise de matéria mineral. Então, ontem nós chegamos a ver um pouquinho de como está distribuído, de como está organizado o esquema de Wendt, que é tão utilizado nos laboratórios de nutrição animal aí pelo mundo afora. Então, nós vimos ali que é uma análise também chamada análise proximal, que forma as frações de uma maneira bem completa, em que resulta ali sempre a gente ter 100%, né? Vamos acompanhar esse raciocínio. Então, quando a gente comentou aqui, ó, por exemplo, o alimento ele é 100% matéria seca e água. Então, essa conta ela tem que fechar 100%. Já a matéria seca, ela é subdividida em matéria orgânica e matéria inorgânica, matéria mineral, em cinzas. E é por aqui que a gente vai ficar hoje, né? Depois nós vamos ver todo o fracionamento que existe com as porções de matéria orgânica. Mas aí vamos ver hoje mais essa parte aí de matéria seca e água, e já como que ocorre a determinação das cinzas. Porque a gente determina, né, a gente estima a quantidade de matéria mineral e de maneira indireta a gente acaba estimando a matéria orgânica, porque sabe que cinzas mais matéria orgânica tem que fechar em 100% a matéria seca. Então vamos lá. A gente chegou a comentar um pouquinho, né, dessa relação que existe em todos os alimentos, desde que você imagine o alimento mais seco, existe ali um pequeno percentual de umidade, um pequeno percentual de água. Se você imaginar uma farofa, um farelo, enfim, um farelo de soja, um farelo de trigo, existe ali ainda um pouco de umidade, existe água. Então, a gente trata muito desse termo matéria seca, e o termo matéria natural é o termo que a gente usa para designar o alimento na maneira que encontramos. Então, se nós encontramos o capim no pasto daquela maneira, ali é a matéria natural do capim. A matéria natural do farelo de soja é ali, onde ele tem ali por volta de 85, 90% de matéria seca e o restante é água. Então, matéria natural é o alimento com a sua umidade natural, enquanto matéria seca é o que nós consideramos ali sem umidade, zero umidade, tá? Então, qual é a razão de utilizar tanto esse conceito de matéria seca? Vocês vão ver muito nas tabelas, sempre que a gente vai representar a composição de uma ração, sempre que você vai falar de consumo, quantos quilos de ração esse animal consome, você vai falar em nível de matéria seca. Por quê? Porque existem dois aspectos importantes. Eu gosto de destacar tanto o fato de que essa matéria seca concentra a maior parte dos nutrientes que são de nosso interesse, quanto também o fato que, ao colocar tudo na base seca, nós conseguimos comparar melhor alimentos entre eles.
Então, primeiramente, né, os nutrientes. Nós, inquestionavelmente, entendemos que a água é nutriente. Mas não é um nutriente que nós costumamos, assim, nos preocupar com a falta dele, com o preço dele. Por quê? Porque a água está ali presente nos alimentos, mas ela também está sendo fornecida via bebida em um bebedouro, e tem que estar à vontade, tem que estar ad libitum, né? Tem que estar disponível para os animais sempre que eles precisarem. Mas os outros nutrientes, pessoal, que a gente comentou ali, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, todos eles estão ali mais concentrados, estão ali na matéria seca. Então, acaba sendo a porção do alimento que mais desperta o nosso interesse. Além disso, da matéria seca compor todos esses nutrientes, exceto a água, eu gosto dessa facilidade que existe em comparar alimentos, né? Quando você observa um alimento, fala que é na matéria seca, você entende, você consegue comparar, falar, então eles têm ali uma proporção, um percentual de proteína semelhante, os dois na base seca. Para entender esse efeito de diluição, que ele ocorre quando nós estamos com o alimento na matéria natural, fica um pouco confuso comparar, porque tem a água ali, muitas vezes em abundância, por ser um alimento rico em água, e você não consegue comparar entre eles. Então, olha, por exemplo, aqui, para entender essa diluição, nós observamos aqui dois alimentos. Um é o feno de Tifton, então nós temos aqui o Tifton conservado, feno, que tem ali por volta de 88% de matéria seca, e o outro é o feno, é o capim que originou o feno, mas na sua forma ali, na forma ainda como um pasto, tá? Que tem por volta de 20% da matéria seca. Só para entender como esses nutrientes eles estão e como é importante para a gente ter esse olhar sobre a matéria seca. Quando avaliamos 88% de matéria seca, significa que esse feno ele contém 880 gramas de matéria seca, né? Se nós considerarmos 1 quilo. Inclusive, por outro lado, né, já imaginando a planta aqui na forma fresca, se tem 20% de matéria seca, eu precisaria, são 4,4 quilos para conter 880 gramas de matéria seca. Então, perceba que o alimento, quando ele está ainda mais úmido, mais diluídos estão os nutrientes. Eles vão estar todos aqui, ó, nessa parte dos 20%, com exceção da água. Então, é interessante quando a gente começa a imaginar aqui, ó, que 1 quilo de feno de Tifton vai fornecer os mesmos nutrientes, né, que 4,4 quilos daquela mesma gramínea fresca. Então, essa diluição, percebam que faz sentido, que é importante que a gente avalie. Então, vamos, ao longo da disciplina, vamos abordar bastante esse conceito de diluição, perceber que à medida que a gente vai avaliando na base seca, esses nutrientes, eles estão mais concentrados, né? Então, mas eu queria trazer alguns dos métodos, com destaque nos métodos que nós utilizamos, principalmente aí em laboratório, que trazem o conceito fiel de matéria seca, de cinzas, e também destacar alguns dos métodos que existem a campo, disponíveis e que auxiliam demais na tomada das nossas decisões aí numa fazenda, numa propriedade. Então, a secagem, seja a secagem, a pré-secagem que nós começamos a ver, uma etapa inicial em que o alimento não perde totalmente sua água, mas perde uma quantidade interessante, significativa, e também a secagem definitiva em laboratório costumam ser desenvolvidas muito utilizando a estufa, utilizando uma estufa em que podemos ali regular, ajustar para temperaturas altas. Então, a umidade, ela é retirada da amostra por meio ali de uma exposição a altas temperaturas. E nesses métodos gravimétricos, que são baseados na pesagem das amostras, ao pesar antes e depois dessa transformação que ocorreu ali na estufa, dessa retirada da água, nós temos alguns valores para usarmos como base no cálculo de matéria seca, tá?
Outro método que nós utilizamos em laboratório, né, é a liofilização, por mais que a gente não vá ver com muito cuidado aqui na disciplina a partir da liofilização. É um método importante e eu já trabalhei liofilizando amostras, né, aquele equipamento chama liofilizador, liofilizando, por exemplo, amostras de carne, liofilizando amostras de carne, em alguns trabalhos liofilizando amostras de líquido ruminal. Então, no processo de liofilização, a água ela é removida através de sublimação. Então, lembrando da química, o que é a sublimação? Não sei se vocês lembram aí, quando a gente fala em sublimação, um exemplo que eu lembro lá, né, de estudar na minha época vestibular, estudar para ensino médio, é o que ocorre a gente usa como exemplo o que ocorre a transformação na naftalina, que ela que coloca em gaveta, ou seja, ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então, na liofilização, em liofilizador, também ocorre essa passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Colocamos amostras ali muito congeladas, que passam até por um ultrafreezer, em baixíssimas temperaturas, e a retirada da água ela ocorre com uma ação de pressão também, né? Com a ação da pressão e essa água ela é retirada sem que o alimento passe por altas temperaturas, né? Que foi o que eu comentei previamente com a estufa. Aí outros dois equipamentos que aparecem aqui no dia a dia, pensando numa maneira mais prática nas propriedades. Hoje em dia o pessoal está falando muito do air fryer e o forno micro-ondas, que inclusive mesmo em pesquisa o pessoal já tem estudado, percebido a viabilidade em avaliar. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu disponibilizei sobre o forno micro-ondas 2 textos bem interessantes para vocês lerem lá no SIGA. Então, são 2 métodos que nós temos aí equipamentos de custo mais baixo e que podem ser utilizados para avaliar também por gravimetria, ou seja, pesa aquele alimento, aquela amostra antes e pesa depois de ter passado por um processo em que ocorreu a retirada da água, né? No air fry, ali também, ali é por via de um mecanismo ali de eletricidade, e o forno micro-ondas também, né? Ligado à eletricidade, a gente consegue que essa energia permita, né, a retirada da água utilizando ondas eletromagnéticas. Aí vocês vão ler um pouco mais sobre isso. Qual o cuidado que tem que tomar com esses métodos, esses 2, né? São bem práticos, mas eles estão longe de estimarem a secagem definitiva, aquela que nós necessitamos em laboratório, quando precisamos de valores ali fiéis mesmo. Então, ajudam tomada de decisões a campo, mas tem que tomar um pouco de cuidado com como comparar um método desses com uma estimativa que a gente faz aqui usando a estufa, tá bom? Esse cuidado é necessário. Então, eles chegam ali a conversar melhor com a secagem que ocorre no começo, a pré-secagem. Mas conversar com a secagem definitiva, com aquela que eu coloco ali a mais de 100 graus Celsius, eles 2, e mesmo todo o controle que a gente tem de pesar com a balança analítica, a campo isso aqui não vai ter esse nível aí de ser tão criterioso. Quando a gente comentou ontem sobre a primeira etapa, né, a fazer a pré-secagem, eu trouxe para vocês esse termo que a gente vai usar bastante, que chama ASA, amostra seca ao ar. Então, é uma etapa inicial que ocorre assim que o alimento chega ao laboratório, para remover principalmente aqueles alimentos muito úmidos ou semi-úmidos, alimentos que têm teor de umidade acima de 15%, acima dessa quantidade. Por quê? Porque são alimentos que não vamos conseguir nem mesmo moer com facilidade. Então, até para seguir com a etapa de moagem, é importante retirar um pouco da umidade desses alimentos, tá? Então, raízes, ração para pet, aquelas rações que são mais úmidas, plantas, forrageiras, silagem, todos esses alimentos, eles chegam com um teor de umidade muito alto. Então, é necessária essa primeira etapa. Com grãos e concentrados, não é sempre que vai fazer essa etapa. Já pode ir direto para a secagem definitiva, porque já são alimentos que
já tem ali por volta de seus 85, 90% de matéria seca, e já nos permite uma manipulação mais fácil, esse alimento não vai se deteriorar em laboratório fácil. Então, nós podemos ali armazenar naqueles potinhos que eu comentei tranquilamente, mas no caso de alimentos mais úmidos, não. Então, essa primeira etapa já ocorre uma retirada de água e na segunda etapa ocorre o que nós chamamos de secagem definitiva. Aí, para obter valores que venham a utilizar na estimativa da matéria seca, nós precisamos fazer a ASE, que é a amostra seca em estufa. É a amostra seca em estufa em que esses alimentos eles passam por uma estufa já com a temperatura mais alta, por volta ali de 105 graus Celsius, que já passou do ponto de ebulição da água. Então, por um tempo, novamente ali por volta de 16 horas, você deixa o alimento em um dia, deixa aquela amostra em um dia e pesa no dia seguinte e ocorre a retirada para que a gente quantifique mesmo quanto de água tem naquele alimento. Como vai ser a matéria seca? A matéria seca vai ser uma combinação desses dois métodos no laboratório, né? Já que uma parte da água foi perdida numa etapa e outra parte em outra, a gente combina os dois métodos. Então, vamos ver com mais calma cada um, né? A pré-secagem a gente chegou a ver antes, mas hoje a gente vai ver novamente e ver como funciona essa secagem definitiva. Então, aqui, olha, pessoal, a exemplo é uma amostra de palma forrageira, que é um alimento muito úmido, né? Utilizado em locais áridos, semiáridos do mundo inteiro. Mas é um bom exemplo para vocês. Então, aqui precisa passar, né, por uma etapa de pré-secagem. Tenho como exemplo, primeiramente, esse alimento, ao chegar no laboratório, passar ali por uma picagem, né, diminuir um pouquinho o tamanho daquela partícula. Ele é pesado e colocado em estufa. Ao pesar qualquer amostra, em qualquer etapa, e nesse caso aqui, nessa primeira de todas, não é diferente, tem que ter esse cuidado com o peso da tara. O que é a tara, né? Nesse caso aqui é uma bandeja de alumínio, nós precisamos saber qual é o peso dela seco também, né? Não vai, já que ela vai passar também por esse período na estufa. Então, você tem que anotar esses valores, os valores da bandeja, o quanto que pesa essa bandeja, por exemplo, e quanto que pesa a amostra. Em algumas balanças, em laboratório, praticamente todas as que vocês vão trabalhar, tem a opção de tarar, em que aí você coloca lá o objeto, né, que seja uma bandeja de alumínio, seja um saco de papel, você vai colocar esse objeto, você tara, aí zera a balança e anota apenas o peso da amostra. Então, essa pesagem ela é feita antes do procedimento. Nós colocamos essa amostra em estufa, uma estufa ali na temperatura por volta dos 60 graus Celsius, 55 graus Celsius, e boa parte dessa água ela é removida. Não é removida toda. Então, um alimento que seja muito úmido vai levar mais tempo até que ocorra essa retirada da água. Mas mesmo que leve muito tempo, a água toda não vai ser removida porque nós não atingimos ali 100 graus Celsius. Agora, qual é o tempo que para, né? Vai depender de alimento para alimento. Quando nós estamos trabalhando com um alimento desconhecido, esse tempo ele é estabelecido como tempo que o peso já não varia, já perdeu o que tinha que perder. Então, em algumas amostras, isso aí vai levar 2 dias nessa estufa, que é uma estufa que vai ter ali uma circulação de ar. Essas amostras, elas devem estar mais espalhadas do que o que aparece aqui, mais espalhadas, com bandejas assim maiores, para ver se circula bastante esse ar e perde essa água mais rápido. Ao passar por um período na estufa, né, nesse caso aqui, se foi 1 dia, 2 dias, a amostra é novamente pesada. Nesse caso que a gente está trabalhando com volume maior de amostra, nós vamos ter ali, trabalhando com uma balança com precisão, né? Essa balança, nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com balanças, nesse caso, com balanças semi-analíticas. Não vão dar uma precisão muito grande, mas vamos ter ali uma noção, um valor que dê para calcular quanto que se perdeu de umidade após a etapa de secagem na estufa.
tá? Então, após o processo, nós pesamos e registramos. Com base na diferença entre o peso inicial e o peso final, você descobre quanto tem de água e automaticamente quanto tem ali de amostra seca ao ar. E a gente não pode falar de matéria seca. Antes de seguir, pessoal, para os próximos pontos que a gente vai comentar, deixa eu fazer uma observação que eu considero muito pertinente. Ao longo do tempo aqui, nós vamos falar do uso das balanças, vocês vão ver que a gente usa balanças analíticas, balanças semi-analíticas, né? Eu sempre vou falar em peso de amostra. Nos livros vocês vão encontrar peso. Quando nós falamos de um animal, nós falamos o peso do animal, peso vivo, peso da carcaça. Mas eu queria aproveitar esse momento dessa disciplina para dizer para vocês que nós utilizamos peso, mas que existem aí críticas do pessoal que é mais chato com o nome certinho, quando deveria ser massa. Então, é bom quando a gente fala uma coisa e sabe que aquela não é a nomenclatura mais adequada. Mas vocês vão ver que na nossa área convencionou-se chamar de peso o que é massa. Então, massa é a medida de matéria contida em uma determinada região, em uma determinada substância, em determinado material, em qualquer local, qualquer parte do planeta ou fora dele. Peso, depois vocês, por curiosidade, podem pesquisar mais, já faz uma relação ali com influência de outras variáveis, com influência, por exemplo, da gravidade, da velocidade, do empuxo, da temperatura. Então, só para ter essa noção, a massa era a palavra mais adequada para a gente utilizar, mas a gente vai usar peso, tá bom? E entendam, pelo menos a gente sabe que está usando e não sendo mais apropriado. E é assim que vocês vão ver. Ninguém fala qual é a sua massa. Eu não vou falar minha massa, é meu peso, né? Mas aquele nome, o termo, o conceito em si, o mais adequado seria massa. Queria ser só essa observação. Mas, enfim, vamos lá. Para calcular a amostra seca ao ar, nós registramos os pesos, tá? Os pesos de entrada e o peso de saída. Então, o percentual de amostra seca ao ar, de ASA, ele é calculado com base numa relação entre a amostra seca ao ar, após o período na estufa, dividido pela amostra inicial, que estava ali no seu formato de matéria natural, e multiplicado por 100. É uma proporção. Por regra de três, vocês também vão calcular isso. E esse percentual de ASA é utilizado lá no cálculo de matéria seca também, porque a gente já vai ter uma noção da quantidade de água que perdeu aqui. Aí agora vamos falar da secagem definitiva. Qual é a diferença da secagem definitiva em relação à ASA? Também usa estufa, né? Mas é essa daqui que ganha o nome de estufa, né? Amostra seca em estufa, a ASE. Utilizamos a estufa, mas a estufa em uma temperatura mais alta e também o material que nós vamos utilizar vai diferir. Aqui a gente já começa a ser bem mais criterioso com alguns aspectos, porque a gente vai trabalhar com amostras já em uma quantidade bem menor. Então, para determinar, né, para estimar a água que se perde durante a etapa de secagem definitiva, a ASE, nós utilizamos os seguintes materiais. Esse daqui é um pesa-filtros, é um recipiente onde nós vamos colocar a amostra. Vocês vão ver em laboratórios usando, por exemplo, cadinhos, mas o adequado aqui é utilizar o pesa-filtros, utilizar cadinhos apenas na análise de cinzas, porque o pesa-filtros ele traz ali uma tampa que deixa ainda mais acurado, mais adequada a estimativa da matéria seca sem problemas com a umidade, tá? Então, pesa filtros. Antes mesmo de pesar amostras, essa análise começa com uma secagem da tara, com a secagem do material que nós estamos trabalhando, porque precisamos, vamos fazer aqui, vamos anotar os valores da tara com a amostra em um momento da análise. Então, nós precisamos ter o valor dessa tara seca também, sem nenhum problema ali com nenhum viés da umidade também nesse pesa-filtro. Então, ele passa por um período na estufa. Posteriormente, nós colocamos
passa ali também por volta de 16 horas, né? Tudo a gente faz normalmente num dia e pesa no dia seguinte. E é colocado em dessecador, antes de ser pesado. O que é o dessecador? O dessecador é um recipiente assim de vidro que nós colocamos amostras, vidrarias, por um período antes de realizar a pesagem. Porque quando saem da estufa, aquela estufa ali a 105 graus, saem muito quentes e é natural que ocorra ali, inclusive, do material, ele captar a umidade do ambiente. Então, eles são colocados nesse material, nessa vidraria, durante ali uns 30 minutos, que é enquanto esfria, sem ocorrer uma contaminação, né, sem ocorrer uma interferência da umidade. Aí, depois desse período, esse material é então pesado. Aqui a gente já vai pesar utilizando uma balança analítica. Qual é a diferença? A balança analítica aqui vai ter umas portinhas de vidro ao redor. Então, a gente tem um cuidado muito maior com correntes de ar. Ela tem 4 casas decimais depois da vírgula. Então, qualquer alteraçãozinha que ocorra, às vezes chega, não sei, dependendo até como você se movimenta, como respira mais forte ali perto da balança, você percebe que pode ocorrer. Né? Respiração talvez eu exagerei um pouco, mas ao abrir uma porta e fechar, você percebe que a balança ela sofreu ali uma interferência. E posteriormente, com esse pesa-filtros, com essa tara pesada, nós pesamos uma amostra de material ali, uma amostra do ingrediente, do alimento que nós estamos avaliando. Então, pesa ali, por exemplo, 2 gramas dessa amostra. 2,0064, por exemplo. Anota, registra. Esse material vai para a estufa, né? Agora já vai esse pesa-filtros contendo a amostra, e durante ali 16 horas, por aí, essa umidade ela é removida e a gente consegue, no dia seguinte, retirar, colocar no dessecador, pesar e obter essa estimativa de quanto perdeu de umidade nesse processo, tá? Em percentual. Então é isso, deixa eu me pensar. Tá, então é isso. E a gente consegue fazer isso. O pesa-filtro ele tem uma tampinha, no período que ele está na estufa, ele fica com a tampinha aberta, mas aí dentro do dessecador com a amostra a gente tem esse cuidado justamente para evitar que ocorra um impacto ali, uma influência da umidade. Quais são os cuidados que tem que tomar nessa etapa? Registrem muito bem isso, né? Nós estamos trabalhando com uma balança que é super delicada, tem que estar calibrada, tem que estar tudo certinho, nivelada. Se ela estiver numa posição do balcão, não é ideal ficar mudando essa balança de balcão, cada dia coloquem um, porque ela tem que passar por um controle muito grande para que não afete a maneira que são estimadas as massas, os pesos dos materiais que são colocados ali. É interessante ter um ambiente climatizado, também com a porta fechada. Utilização de ar-condicionados é bom, para ver se a umidade também fica um pouco controlada. Essa estabilização da balança é importante. Todo dia, quando você trabalha em um laboratório assim, antes de começar o dia, a primeira coisa que você faz, vai lá, liga a balança. Liga a balança e daqui a meia hora pode começar seu trabalho, mas a balança, enquanto isso, já vai estabilizando. E outro cuidado importante, pessoal, é sobre o dessecador. Naquela foto anterior, eu deixei passar para explicar aqui para vocês. No dessecador, nós colocamos uma substância, um material que se chama sílica gel. A sílica, ela naturalmente, ela tem essa corzinha azul. Então, ela fica aqui embaixo, né? E vamos supor aqui estão os pesa-filtros, estão as vidrarias, estão, né, os materiais com as amostras. Se essa sílica vai ficando rosa, vai alterando a cor, é um sinal de que ela já está ali captando muita umidade, mais do que deveria. Então, é o momento de trocar. Porque justamente aqui nosso cuidado todo é com aquele ponto da umidade. E talvez algumas de vocês já conheçam que essa sílica nós colocamos justamente com essa finalidade, de também reduzir a umidade. Né? Tem gente que coloca um saquinho de sílica no guarda-roupa. Por quê? Porque tem essa função.
Aí o cálculo da amostra seca em estufa vai ser o seguinte, vai ser uma proporção entre ASE em gramas, que é a amostra que saiu da estufa já sem umidade, dividido por ASA em gramas, que é a amostra que nós pesamos antes de passar as 16 horas lá na estufa, tá? Então, é esse o percentual de ASE, é a relação ASE dividido por ASA vezes 100. Para fazer os cálculos, qual é o cuidado que vocês têm que tomar? É que ali, algumas dessas medidas nós fazemos com o peso da vidraria, com o peso da tara. Então, sempre descontar esse valor para calcular o percentual da amostra mesmo. Então, e quem vai ser a matéria seca total? Essa matéria seca que é rotina aí em todos os laboratórios. Será, nesse caso, de a gente está falando de um alimento úmido, que passou pelas duas etapas, tanto a asa quanto a ASE, a matéria seca total vai ser essa relação, asa vezes ASE dividido por 100, tá? Vai ser essa relação. No caso de um alimento que não precisou passar pela asa, chegou lá um farelo de soja, tá, já estava pronto ali, com a amostra já no potinho, pronta para ser analisada para as finalidades diversas. Então, ali, a matéria seca vai ser exatamente o percentual de ASE, só daquela secagem definitiva, tá bom? E quando você calcular a matéria seca, aí você vai saber que a umidade, né? A umidade é 100 menos a matéria seca. Esse esquema de Wende, ele se baseia assim, o que não é uma coisa é outra. Então, 100% umidade e matéria seca. Ao calcular um, automaticamente você calcula o outro. Então, vamos ver, pessoal, a análise de cinzas também rapidinho. Eu não quero que fique confuso, muito confuso para vocês, mas esse vídeo ele vai ser um pouco mais rápido. Vocês vão ver que eu deixei disponível vários outros vídeos com os exemplos da lista de exercícios resolvidos. Eu quero que vocês refaçam o mesmo exemplo que eu coloquei no vídeo, respondam lá na lista e acompanhem o passo a passo. Então, eu vou providenciar para as próximas aulas, eu vou providenciar uma lousa branca, mas por enquanto, vocês vão ver que eu coloquei fiz fazendo o cálculo no papel mesmo, numa folha de A4. Espero que dê certo, que vocês consigam compreender certinho, tá? Mas nas próximas a gente tenta melhorar. Foi de coração, vai dar certo. E estou disponível também para na próxima aula a gente tirar dúvidas. As cinzas, também o raciocínio é esse, também é ali um método gravimétrico. Então, nós vamos calcular as cinzas após uma etapa que ocorre em uma mufla, em um forno mufla, tá? Então, as cinzas, elas representam a matéria mineral, é constituída pelo resíduo inorgânico. É uma etapa que nós colocamos essa amostra, ela é submetida a temperaturas altíssimas e a matéria orgânica é incinerada, é queimada. Então, nós descobrimos quem é cinzas porque a matéria orgânica ela foi queimada totalmente. E quem é matéria orgânica é a diferença do que existia antes, menos as cinzas. Então, ocorre ali uma conversão da matéria orgânica, né? Formação de gases e de água, que evapora, e nós obtemos as cinzas, a representação da matéria mineral. Então, esse alimento ele é incinerado, varia a quantidade de horas, mas normalmente nós vamos ver ali 3 a 4 horas, a uma temperatura de 500 a 600 graus Celsius, para que ocorra essa combustão total da matéria orgânica. Essa mufla, o cuidado que nós temos que ter é porque é perigoso também. Assim que acaba 3, 4 horas, ninguém pode abrir a mufla, porque pode ocorrer ali um acidente gravíssimo, né? Até abrindo um forno em casa, a gente sabe o perigo que isso tem. Então, na mufla, é muito perigoso abrir. Você espera, normalmente ali vai ter um termômetro, você avalia até quando está ali 150 graus, 200, para poder abrir a mufla. Nesse caso, sim, nós vamos utilizar os cadinhos, né? Apesar de vocês verem que vai ter muito laboratório fazendo matéria seca em cadinhos também, mas mufla, aqui a gente vai usar um cadinho de porcelana, que tem que estar identificado. Então, ele vai estar identificado, normalmente nós identificamos com grafite, que é o que não vai apagar ali, aqui tem o número 22. Então, nós identificamos esse cadinho, ele previamente também foi pesado, peso seco do cadinho, para podermos utilizar.
E vamos pesar aqui dentro as amostras. É interessante usar assim cadinhos maiores, porque aí não corre o risco de perder a amostra no processo ali de incineração, sair mesmo do cadinho. Então, pesamos esse cadinho, peso seco. Esse cadinho ele passou por uma estufa para poder pesar também a ausência de água, ter o real valor dele, o valor seco. E, posteriormente à análise, nós pesamos a... Tá, aqui é a amostra. A amostra é uma amostra de... Imagine aí que é uma amostra de um farelo de soja, de algum material assim, de uma coloração ali mais marrom. Então, nós vamos pesar a amostra, obter o peso dessa amostra, né? Podemos tarar esse cadinho para obter o peso, ou, se não quisermos tarar, pesamos, mas sabemos ali que o cadinho foi 24 e cadinho mais a amostra foi 26, alguma coisa assim. E após o período da estufa, de lá da mufla, né? Isso aqui é um forno mufla, da incineração, esse cadinho é colocado em dessecador para que seja pesado. Também com todo aquele cuidado ali da balança analítica. Obtido aquele peso, esse peso, a diferença entre o peso inicial e o peso final, nós vamos ter um percentual dessas cinzas, né? Olha, a cinza bem branquinha. Então, a gente vai ver aqui quanto que vai ser o percentual. Então, no geral, os alimentos que nós trabalhamos, esse percentual é baixo. Se for um alimento de origem animal, como a gente viu ali, farinha de ossos, farinha de carne e ossos, esse percentual de minerais já vai ser um pouco maior. E o percentual de cinzas, como que a gente vai calcular? Se nós pesamos aquela amostra lá que estava no potinho, né? Aquela amostra lá, asa, que acompanha em todas as análises. Então, nós vamos calcular o percentual com base no valor de cinzas mensurado após a mufla, dividido pelo valor da amostra, da asa, vezes 100. Então, essa proporção vai ser o percentual de cinzas. Mas eu sei o percentual de cinzas na asa, porque aquela amostra que nós manipulamos tem um pouco de umidade ainda. Como é feita essa correção? Vocês percebam, essa correção ela vai nos acompanhar em várias outras análises, que o percentual de ASE, o percentual daquela amostra, de quando a gente retira o pouquinho de água que ainda tem lá naquela estufa de 100 graus, aquele percentual, ele é utilizado muito em várias outras contas aí, em várias outras estimativas da análise de alimentos. Então, aqui a gente vai retomar aquele valor, e para cinzas na matéria seca, nós vamos calcular esse percentual de cinzas na asa dividido pelo percentual de asa vezes 100. Esse exemplo está disponível na lista de exercícios, eu acho que é o exercício 4. E eu fiz a resolução e ele tá disponível para vocês. Vendo os números, eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil, tá? Por diferença, pessoal, a gente consegue estimar a matéria orgânica. Uma vez que você descobre, né, foi lá, ajustou, descobre que suas cinzas na matéria seca representam 4% da matéria seca, quanto é a matéria orgânica? Vai ser 100 menos 4. Então, vai ser 96% de matéria orgânica. Tudo que não é cinzas é matéria orgânica. É assim que funciona o raciocínio em análise de alimentos. O que não é uma coisa, né, é outra. É uma análise proximal. Por isso que precisa ter cuidado, porque várias frações a gente vai descobrindo por diferença. Então, se você errou em alguma coisa ali, aquela diferença ela é contabilizada na fração que não era correta contabilizar. Mas esse é o esquema de Wende, né? O esquema de Wende. Aí essa matéria orgânica ela vai representar aí vários compostos que são de nosso interesse, vai representar as frações que trazem aí os nutrientes que nos interessam, de fibra, de proteína, de gordura, que é o extrato etéreo, né, assim chamado, carboidratos, etc. Então, pessoal, na aula de hoje, a ideia era justamente apresentar principalmente a secagem, né? Tanto para ficar claro como que é contabilizada aquela água lá na etapa de pré-secagem, na asa, quanto na etapa de secagem definitiva, a asa. Vocês também viram análise de cinzas, os principais materiais, os principais pontos, tá? A atividade já está pronta, eu vou enviar por e-mail e pelo SIGA também, vou tentar ir fornecendo das duas maneiras.
E ela exige de vocês aí que assistam tanto essa aula, quanto a aula passada, quanto os vídeos que eu disponibilizei com os cálculos, e também a leitura de 2 textos, tá? Semana que vem nós não temos aula na quarta-feira de cinzas, nós não temos aula. Então, na quinta nós nos encontramos e o prazo para entregar essa atividade é na quinta. Na quinta à noite. Então, se alguma dúvida por acaso ficar desse conteúdo, a gente conversa melhor na próxima aula, quando a gente se encontrar na quinta, tá bom? Então, a gente se encontra e conversa certinho. Eu sugiro que vocês resolvam essa atividade sem olhar ainda os vídeos lá que eu fiz respondendo. Eu respondi os exercícios que estão aqui, os 4 primeiros, e deixei por último uma tabela para vocês fazerem. Mas deixem para responder, para assistirem, depois que vocês fizerem, vocês vão pensando um pouquinho, que eu acho que assim avança mais. Tá bom? Então, obrigada, bom fim de semana, a gente vai conversando e até semana que vem a gente se encontra. Qualquer dúvida, vocês me avisam, tá? Tchau, tchau.